Oi, oi, gente, Lua Púrpura por aqui de novo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trouxe esse quadro novo. A gente vai começar falando aqui um pouquinho sobre processos que a gente passa e eu decidi trazer esse primeiro processo referente à escuridão, né? É um processo que a gente passa principalmente aqui no Brasil, onde tem muitas pessoas que desde muito novas aprendem a ter medo do escuro, aprendem a temer essa escuridão. Porém, muito disso vem de uma sociedade onde o escuro ele representa o ruim. E isso é uma coisa muito perigosa quando a gente fala de ser humano. Por quê? Todo ser humano ele é composto por, entre aspas, dois lados, né? O famoso yin yang, feminino e masculino, dentre outros. E um deles é a luz e a escuridão. A partir do momento que você começa a temer um desses lados, você para de utilizar eles. Tudo que demanda desse lado. Ah, Lua, mas o que demanda da escuridão? A escuridão é ruim. Calma lá, gente. Vamos por partes. A escuridão é ruim? Não. A luz é boa? Não. Luz demais cega. Escuridão demais corrompe. Então você tem que ter o equilíbrio. Aqui a gente não tá lidando mais com crianças, então a gente entende que existe sim um processo muito ruim que acontece principalmente nas infâncias, aonde as crianças aprendem a temer esse escuro, a temer tudo que vem dele. E o escuro, ele é um sinônimo do nosso inconsciente, um sinônimo da nossa força, porque sim, no escuro está a nossa força. Que força? A força feminina, que todos nós temos, o feminino e o masculino. A nossa força feminina, ela vem do escuro. A sutileza, o mistério, a sagacidade. Porque para você andar numa floresta escura, você pode ter a melhor luz da face da terra. Se você não confiar no seu instinto, na sua intuição, não vai adiantar ter todo esse farolete de luz, sendo que você não consegue se conectar com aquilo. Então, quando você teme a escuridão, quando você teme o escuro, quando você teme o érebo, o breu, você teme uma parte que te potencializa muito. Você teme muito aquilo que você não consegue ver. E por que a gente teme muito o que a gente não consegue ver? Porque a gente é quase que doutrinado a precisar ver aquilo, a precisar enxergar aquilo. E o resto? A gente tem 5 sentidos, gente. A gente foca em um. E o tato, e a percepção, e o paladar, e a audição. Muitas vezes isso se perde no meio do caminho. Justamente porque na nossa infância a gente aprende a fechar as nossas percepções, porque o escuro é ruim. Porque você falar que o escuro aconteceu alguma coisa é ruim. Uma criança, ela é repudiada a partir do momento que ela fala que ela tem algo que é diferente daquilo que as outras pessoas que estão ao redor dela veem, falam, fazem. Você imagina uma criança que gosta de ficar no escuro, que se sente abraçada naquele escuro. A mãe fala não, o pai, o responsável legal fala não, tem alguma coisa errada com essa criança. E aí eu vou partilhar com vocês um pedacinho da minha infância, né? Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo do escuro. Porque eu fui criada num local onde, por exemplo, minha mãe deixava sempre uma luzinha, um abajur. E eu entendo que é a criação deles. Eu não estou pedindo pra ninguém sair daqui e debater com o pai, com a mãe, com o responsável, por que colocava uma luzinha no quarto. Não é isso, gente. Não é isso. Mas hoje, formados e entendendo quem vocês são, de onde vocês vêm, o que acontece com vocês,
é necessário que vocês ressignifiquem esse escuro, que vocês comecem a entender e aderir à sombra de vocês. Ninguém tá falando que vai ser a coisa mais fácil do mundo. Ninguém tá falando que vai ser a coisa mais simples, mas é necessário, porque lá também existe você. Nesse escuro também existe você. É nesse escuro que as coisas acontecem. É nesse escuro que você acha forças e coragem para enfrentar os seus medos, porque é lá que você conhece os seus medos. Você traz ele para a luz para você conseguir ir contra ele. Utilizar a sua coragem contra ele. Para você conseguir entender se você precisa realmente de coragem ou se aquilo não ganhou proporções absurdas justamente porque você deixou anos sem ninguém nem olhar para aquilo. E aí criou uma proporção absurda, sendo que era um negocinho pequenininho. Então, quando a gente fala de trabalhar com a escuridão, de trabalhar com as sombras, de trazer essas sombras tão latente, não é para você sair abrindo 15 mil portas no seu inconsciente. É para você começar pelo básico. É para você estar em casa. Gente, eu não estou falando do físico, entendeu? Não estou falando de pessoas que moram em lugares perigosos. Não é disso. Eu estou falando de situações seguras. Então você está na sua casa. Tem gente que não consegue ficar com a luz apagada dentro de casa. Precisa acender a luz. Isso é um sinal que você tem alguma coisa ali. Ah, mas só isso, Lua? Não. Muitas outras coisas. Isso é um sinal. Se você for juntando, tem gente que entra em fobia de ficar no escuro. E aí eu volto pra mim. Hoje não mais, mas quando eu era mais nova, teve um dia que, um aniversário meu, eu ganhei acho que era uma passadeira de passar roupa, aquelas infantis. Acho que eu ganhei aquilo. Alguma coisa nesse formato, né, de uma passadeira de roupa. E aí eu deixei em cima na frente da minha porta. Né, eu tinha um quarto pra mim, tinha uma caminha mais baixa, e eu deixei na frente da minha porta. E por alguma bizarra que eu resolvi levantar e ir pro quarto dos meus pais. Só que, mesmo tendo aquela luzinha que minha mãe sempre deixou no meu quarto, não dá pra você enxergar 100%. Como eu não tinha contato com as minhas percepções, com o meu auditivo, eu ficava muito focada na minha visão, o que aconteceu? Eu entrei em desespero, porque eu não conseguia lembrar que eu tinha ganhado a passadeira e tampouco lembrar que ela estava na frente da minha porta. Então eu entrei em desespero, eu comecei a chorar, porque eu não conseguia abrir a minha porta, porque algo estava emperrado. Mas mesmo passando a mão e tateando, tentando tirar, eu não conseguia perceber o que era. Porque eu fui tomada pelo desespero. O desespero de estar sozinha e no escuro. Então, quando eu falo que começa aí, um exemplo é isso. Eu estava sozinha no escuro. Talvez, né, lá quando eu era criança, se eu tivesse me acalmado, visto, eu teria percebido que era uma passadeira que eu ganhei. Eu teria pegado essa passadeira, tirado e saído pela porta. Mas muito pelo contrário. Meus pais me ouviram chorando, correram pro meu quarto, pensando que tinha acontecido alguma coisa. E era só uma passadeira. Então, tudo começa nos pequenos detalhes. E como esse quadro, ele fala muito dessa escuridão, ele fala muito de a gente trabalhar com isso, porque aqui eu vou trazer um pouquinho de hipnose mais pra frente, eu vou trazer outras coisas. Eu resolvi fazer esses primeiros vídeos falando dessas pequenas coisas, né? Antes de chegar, vamos falar de hipnose, Não, calma, vamos por parte. E acho que a primeira parte é, o que é o escuro pra você? O que ele representa pra você? O que é o claro pra você? O que ele representa pra você? Por que isso acontece dessa forma? Hoje, né, se você fizer o experimento de hoje, ficar num lugar escuro, o que acontece? Você fecha o olho? Você fica de olho aberto? Você começa a ficar com medo, receoso, receosa, receoso?
você começa a achar que tá vendo coisa, você começa... O que acontece com você? Você fica calmo, calmo. Você fica agitado? Você fica agitado, agitada? O que acontece? E não é só no escuro de tipo, vou apagar a luz e vou dormir. Não, o escuro para você estar ali. Para você fazer parte daquilo. Para você viver aquilo. O que acontece? O que te traz? Principalmente assim, ó. No silêncio. Ah, Lua, eu fico muito agitada, minha cabeça parece que vai. Isso é um sinal de que você não consegue silenciar a mente. E não é silenciar no sentido de manter ela calada que você vai... Não, é silenciar a mente para você entender o que está acontecendo dentro dela. Ou, não, eu fico tranquilo. Ótimo, então quer dizer que você consegue lidar com o seu escuro. Isso a gente tá falando do exterior, gente. Vai chegar um momento que eu vou entrar no interior de cada um. A gente vai chegar nessas conversas. Mas hoje, o exterior é o que vocês vão conseguir mais ter essa percepção. E aí você consegue entender de onde veio, pra onde vai, o que acontece, como que acontece, por que acontece. E hoje nosso papo vai ser muito sobre isso. Sobre por que o escuro faz isso com você. De onde veio a sua concepção de escuro? Quando eu falo escuro, o que vem pra você? Quando eu falo breu, o que vem pra você? Quando eu falo sombra, o que vem pra você? O melhor jeito de você se autoconhecer é entender o que você tem hoje. Não adianta você ir para a mesa de um tarólogo, de uma taróloga, de terapeutas e buscar o que você vai resolver. Muitas vezes você vai ter que entender quem é você hoje. Você entendendo quem é você hoje, você consegue entender quem era você ontem e consegue planejar melhorias para você amanhã. Mas até isso acontecer, você precisa entender e reconhecer o você hoje. E como aqui o assunto vai ser realmente essa parte de sombras, de escuro, de breu, de medos, de traumas, de vícios. Sim, vícios. Vícios são sombras muito ruins. De hábitos, de padrões. Também trarei hipnose. Também trarei algumas técnicas que eu venha a desenvolver referente a isso. Mas a primeira conversa que eu queria ter com vocês é sobre escuro. Como é que vocês lidam com o escuro de vocês? Como é que isso atua para vocês? E aí a gente abre um pouquinho mais. Para quem tá acompanhando aqui no canal, eu faço uma roda do ano medicinal. E lá eu falo um pouquinho de cada parte do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. A gente começou pelo outono e vai terminar no verão, pro hemisfério sul, né? Acredito que com esse vídeo sair eu já vou estar no hemisfério norte. Mas a gente tá seguindo o hemisfério sul, que eu tava lá no hemisfério sul, então a gente fez pelo hemisfério sul. Então tá rodando dessa maneira lá. Mas voltando aqui. Como é que em cada estação você lida com esse escuro? Porque cada estação ela vai evocar em você alguma coisa. Umas vão evocar mais luz, outras vão evocar mais escuridão. Algumas vão ser transitórias da escuridão para a luz e outra da luz para a escuridão. Como é que você lida com esse escuro? Quando você está triste, quando você está em desespero, quando você está feliz, quando você está eufórico. Como é que você lida com esse escuro? De onde vem isso que você sente? Qual é a concepção que você tem de escuro? Sim, gente, eu faço muitas perguntas.
E eu acho que as perguntas são os melhores jeitos da gente iniciar uma conversa. Principalmente uma conversa sobre se autoconhecer. Então não adianta eu chegar aqui e começar a falar sobre dores, medos, mágoas, vícios, hipnose, traumas, bloqueios, travas. Sendo que vocês não sabem nem como é que vocês lidam com o escuro externo de vocês. Uma coisa que eu gosto muito de fazer e que toda vez que eu falo as pessoas ficam assim pra mim. Eu adoro andar de noite. A minha casa aqui, eu ainda tô... Quando eu estou gravando esse vídeo, eu estou no hemisfério sul, estou na minha casa dos meus pais. Aqui a gente tem um quintal bem grande. Eu gosto de andar à noite no quintal com o pé no chão. Que aqui tem a parte com grama, com mato, enfim. Eu gosto de andar. Eu acho que é gostoso você ter essa troca. Mas andar à noite... Tem gente que não gosta nem de sair de casa à noite. E, novamente, não estou falando de questão de segurança pública. Estou falando de você sair da sua casa num lugar seguro ou em algum lugar que seja seguro, que você possa fazer isso, mas tem gente que prefere não fazer. Porque tem medo. O escuro, o breu, a sombra, ela dá medo nas pessoas. E ela dá medo porque ela evoca de você a sua conexão com você mesmo. Porque os seus olhos, geralmente, eles não vão enxergar muita coisa. Por mais que você faça exercícios, porque a gente tem como enxergar um pouco melhor à noite, por mais que você faça exercício, não é a mesma coisa do que estar um sol de meio-dia e você conseguindo enxergar tudo. Não. Por mais que a luz esteja cheia, você não consegue ver em detalhes, mas você consegue perceber em detalhes. Você consegue sentir em detalhes. E hoje a gente tem uma desconexão muito forte com essa percepção. E a gente falando de breu, de erebo, é a gente se entregar a essa escuridão também. E aqui vem um dos motivos também da página, de ser inconscientes. O inconsciente, ele é muito ligado ao escuro. E ele é fora do que a gente consegue manipular, vamos dizer assim. Ele é totalmente fora. Você não consegue pegar o que está no seu inconsciente, a bel prazer porque você acordou hoje e vai lá. Não. É um processo. É uma caminhada, é uma jornada. Então aqui, hoje, falando pra vocês, hoje eu acesso algumas coisas do meu inconsciente. Hoje eu mexo com coisas do meu inconsciente. Mas não é fácil. Mas eu tive que começar, lembra que eu falei que quando eu era pequena eu tinha medo escuro? Hoje eu não tenho. Hoje eu fico num quarto, sentada, em pé. Até faço coisas no escuro. Gosto. Tem coisa que eu até prefiro fazer no escuro. Aguça a minha percepção. Aguça os meus sentidos. Eu paro de depender só da minha visão. Eu começo a sentir o cheiro das coisas. Eu começo a ouvir as coisas. Eu começo a saborear as coisas. Comer no escuro. Comer sem você ver o que você está comendo. Vou dar um exemplo de crianças. Tem crianças que, se você dá um negócio para ela comer, ela não come. Porque ela está vendo o que ela está querendo comer. Mas se você pegar essa mesma coisa, uma venda, por exemplo, ela come numa boa. Ou se você misturar e ela não conseguir visualizar aquilo, ela come numa boa e ainda fala que tá bom. Por quê? Os olhos bloqueiam muita coisa. E, infelizmente, a nossa sociedade, ela fez com que os olhos ficassem muito voltados a essa claridade. Então, a gente fica muito bloqueado ao que a gente vê. Ah, eu só acredito vendo. Ah, se eu não ver, não foi. Ah, mas isso aqui tá muito feio, não tá legal.
mas você nem experimentou. E eu não tô falando só de comida, eu tô falando de experiências da vida. Então, você entrar nos seus mistérios é um primeiro passo absurdo. E para isso você precisa iniciar entendendo o que é o escuro para você. O que é o breu. O que é a noite. O que te guia. Faz quanto tempo que você não come uma coisa e você sente o sabor daquilo? Ou que você bebe a água e sente o sabor daquilo? Ou que você escuta uma música e você ouve realmente aquela música e aquilo remexe nas suas águas internas? Ou que você sente um cheiro e aquilo te transporta para uma memória? Ou que alguém faz alguma coisa na sua pele ou no seu cabelo, faz aquele cafuné, e você é transportado automaticamente para uma tranquilidade sem igual. Ou aquele abraço apertado que te acalenta de todas as dores que você tem. Isso você não vê. Isso estando no escuro ou no claro não deveria fazer diferença, mas faz. Então, assim, esse é o primeiro papo. É um papo mais tranquilo, é um papo mais fluido, é um papo onde eu não vou ter uma pauta, né, que eu vou ficar falando aqui, olhando, porque geralmente eu coloco no computador aqui, falando e olhando e tentando finalizar com vocês. Mas é algo que é muito visceral, é muito particular, e é o primeiro passo para todo mundo. Lidar com o seu escuro externo antes do interno. Quando vocês lidarem com o seu escuro externo, o interno já tem um bom caminho aí andado. Tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Caso gostou, deixa o curtir. E se lembrou de alguém ou acha que alguém precisa ouvir isso, manda pra essa pessoa. Tá bom? Um beijo, meus amores. Até a próxima. Tchau, tchau.